A risada de Ricardo Vasconcelos não era apenas um som, era uma arma. Ela ecoou pelo saguão de mármore refrigerado da agência Prime Black do Banco Meridional, cortando o silêncio respeitoso como uma faca serrilhada. Ricardo, herdeiro de uma rede de hospitais e o cliente mais jovem a possuir o cartão de titânio daquela instituição, ajeitou o terno de corte italiano que custava mais do que a casa da maioria dos brasileiros e apontou o dedo manicurado para a figura parada à frente do caixa. Olhem isso, é um show de stand-up ou o banco agora virou abrigo? Ele zombou, virando-se para os outros clientes VIP que aguardavam em poltronas de couro. Diante do guichê, alheio ao escárnio, estava o Sr. Benedito, um senhor negro de 70 e poucos anos, com a pele marcada pelo sol de décadas, vestindo uma calça social de poliéster que já vira dias melhores, uma camisa branca amarelada pelo tempo e segurando uma sacola de plástico de supermercado onde guardava seus documentos. Seus sapatos, engraxados com esmero, mas visivelmente gastos, destoavam do chão polido da agência. Ele não se virou, ele não baixou a cabeça. Ele apenas segurava seu cartão magnético antigo, com a tarja gasta, e repetia para a caixa uma jovem chamada Larissa, que olhava para ele com um misto de pena e impaciência. Moça, eu não quero empréstimo, nem título de capitalização. Eu só quero ver meu saldo. Ricardo, impaciente com a demora, avançou, invadindo o espaço pessoal do idoso. Vovô, deixa eu te explicar como o mundo funciona. Essa fila é para quem movimenta dinheiro, não para quem vem contar as moedas da aposentadoria. O caixa eletrônico lá fora serve para ver se caiu o benefício do INSS. Vaza e deixa quem trabalha passar. O gerente da agência, alertado pelo tumulto e temendo perder a conta milionária de Ricardo, correu em direção a eles. Ele viu o mendigo, viu o cliente rico irritado e tomou sua decisão baseada na aparência, o erro mais fatal de sua carreira medíocre. O que ninguém naquela sala sabia enquanto o gerente se preparava para expulsar Benedito era que aquele senhor humilde não estava ali para sacar a aposentadoria. Ele estava ali porque o sistema do banco tinha emitido um alerta vermelho de segurança nível 5, um código que só é ativado quando a conta com maior liquidez da instituição é acessada após 10 anos de inatividade. E a sacola de plástico que ele segurava não continha restos, continha a chave para comprar aquele banco inteiro, se ele quisesse. O preconceito é a miopia da alma. Ele faz com que as pessoas vejam a roupa, mas não o homem, a cor da pele, mas não a história. Naquela agência, o senhor Benedito era um corpo estranho, um erro na estética da riqueza, mas Benedito estava acostumado a ser invisível. Ele passou a vida construindo impérios em silêncio, investindo em terras que ninguém queria, apostando em tecnologias que todos diziam ser loucura, e vivendo com uma simplicidade franciscana, porque sabia que o dinheiro faz barulho, mas a verdadeira riqueza gosta de silêncio. Ricardo, por outro lado, era o produto do barulho. Ele vivia de aparências, de crédito e da reputação do sobrenome do pai. Ele achava que o mundo lhe devia reverência. O confronto entre esses dois homens não era apenas sobre uma fila de banco, era sobre duas visões de mundo colidindo. De um lado, a arrogância barulhenta, do outro, a dignidade silenciosa. Quando o gerente, Sr. Alencar, colocou a mão no ombro de Benedito para convidá-lo a se retirar, ele não estava apenas cometendo uma injustiça. Ele estava acionando o detonador de uma bomba financeira que explodiria na cara de todos eles. A tela do computador da caixa estava prestes a revelar um número que tinha tantos zeros que a maioria das pessoas ali nunca veria na vida, nem se somassem todas as suas gerações. Esta é a história de como a humildade, quando provocada, pode dar a lição mais cara que o dinheiro não pode comprar. Antes de vermos a reação de Ricardo ao ver os números girarem, eu quero saber de você. Você já foi julgado pela aparência em algum lugar chique? De qual cidade você está assistindo a esse vídeo?
Comenta aqui embaixo. Quero conhecer a sua história. O ar-condicionado da agência parecia ter ficado mais frio, ou talvez fosse apenas a frieza humana congelando o ambiente. O senhor Alencar, o gerente-geral, chegou com aquele sorriso falso que os bancários usam para mascarar o desprezo. Ele se posicionou estrategicamente entre Ricardo e Benedito, dando as costas para o idoso, uma linguagem corporal clara de exclusão. Mil perdões, Dr. Ricardo. Houve uma falha na triagem da segurança. Não sabemos como ele passou pela porta giratória sem ser barrado, disse Alencar, a voz untuosa. Ricardo bufou, olhando o relógio de ouro. Pois resolva, Alencar. Estou perdendo R$ 500 a cada minuto que fico parado aqui, ouvindo esse senhor pedir esmola no guichê. Alencar virou-se para Benedito, o sorriso desaparecendo instantaneamente, substituído por uma expressão severa de autoridade burocrática. Senhor, por favor, o senhor está constrangendo nossos clientes preferenciais. A agência para aposentados e pensionistas fica a 3 quarteirões daqui. Lá, eles têm café e assento preferencial. Aqui, nós lidamos com investimentos de alto risco. Vou pedir para o segurança acompanhá-lo até a saída. Benedito não se moveu. Seus pés pareciam ter criado raízes no chão de mármore. Ele segurou a sacola de plástico com mais firmeza e olhou nos olhos do gerente. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma paciência antiga e cansada. Eu não sou aposentado do INSS, meu filho, e não quero café. Eu tenho uma conta nesta agência desde antes de você nascer, desde quando este prédio era uma padaria, e eu vendia farinha para o dono. A voz de Benedito era baixa, rouca, mas carregava uma firmeza que fez Larissa, a caixa, hesitar com o dedo no botão de chamar a segurança. Ricardo soltou uma gargalhada alta atrás deles. Ouviu isso, Alencar? O velho tá gagá. Vendeu farinha. Deve estar achando que aqui é o mercado municipal. Tira ele logo daí, pelo amor de Deus. Alencar, pressionado pelo cliente VIP e pela vergonha da situação, perdeu a paciência polida. Ele fez um sinal para o segurança, um homem grande que estava perto da porta. Ok, já chega. O senhor vai sair por bem ou por mal. Não me obrigue a usar a força. O segurança se aproximou, a mão no cacetete. Benedito suspirou. Ele não queria espetáculo. Ele só queria resolver uma pendência antiga. Eu não vou sair, disse Benedito, estendendo o cartão magnético velho e desbotado para Larissa. Menina, faz o seu trabalho. Passa o cartão. Se não tiver saldo, eu vou embora e nunca mais volto. É só isso que eu peço. 1 minuto. Larissa olhou para o gerente, pedindo permissão com os olhos. Alencar, irritado, revirou os olhos. Passa logo essa porcaria para ele ver que está zerada e ir embora. Vamos acabar com esse circo. Ricardo se aproximou do balcão, debruçando-se de forma invasiva, querendo ver a humilhação de perto. Isso, passa aí. Eu quero ver. Aposto R$ 10.000 que não tem nem o dinheiro da passagem de ônibus. Vai aparecer saldo insuficiente e a gente vai rir muito. Larissa pegou o cartão. O plástico estava tão gasto que ela teve que digitar o número da conta manualmente, lendo os números quase apagados em relevo. O sistema era moderno, rápido. Ela digitou. A tela de carregamento girou por 2 segundos. O silêncio na agência era tenso, com o segurança parado logo atrás de Benedito, pronto para agarrá-lo. O computador emitiu um bip. Não o bip de erro, o bip de acesso autorizado. Uma janela pop-up vermelha e preta, que Larissa nunca tinha visto em seus 3 anos de banco, explodiu na tela, bloqueando todas as outras funções. Dizia: alerta, conta Black Diamond, titular fundador, acesso restrito nível 1. Larissa arregalou os olhos. Ela tentou fechar a janela, mas o sistema travou em um protocolo de segurança. Senhor Alencar, ela chamou, a voz trêmula. O sistema, ele fez algo estranho. Ricardo riu. Viu? O cartão é tão velho que travou o Windows. É um vírus de pobreza. Alencar empurrou Larissa para o lado e olhou para a tela. Quando ele leu o aviso de Conta Black Diamond,
Sua arrogância vacilou por um segundo, mas sua mente lógica rejeitou a possibilidade. Deve ser um erro do sistema antigo. Esse tipo de conta não existe mais. Deixa eu forçar a visualização do saldo para mostrar para ele. Alencar digitou sua senha de gerente para sobrepor o alerta. Ele queria expor o zero. Ele queria humilhar Benedito para agradar Ricardo. Ele apertou Enter com força. A tela piscou e finalmente os números apareceram. Não havia zero. Havia uma sequência de dígitos que não cabia na linha padrão de visualização. O gerente Alencar parou de respirar. Ricardo, que espiava por cima do ombro dele, parou de rir. A boca do milionário se abriu, mas nenhum som saiu. O número na tela começava com 9 e era seguido por 8 zeros, e não eram centavos. Os 9 dígitos verdes brilhavam na tela do monitor com uma intensidade quase radioativa, iluminando os rostos pálidos do gerente Alencar e do playboy Ricardo. 945 milhões de reais, quase 1 bilhão. Não era saldo de loteria, era saldo de rendimentos compostos acumulados por décadas de investimentos pesados em agronegócio, terras raras e tecnologia. O velho da farinha não era um padeiro. Ele era o maior fornecedor de grãos do estado, o homem que alimentava metade da cidade sem nunca colocar seu rosto em um outdoor. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som seco de Benedito batendo a ponta do dedo no balcão, impaciente, imitando o gesto que Ricardo fizera minutos antes. Acho que o sistema não travou, gerente, disse Benedito, sua voz calma ecoando como um trovão na mente de Alencar. Mas parece que o rendimento do CDI do mês passado está abaixo do contratado. Faltam uns 200 mil. Vou querer uma auditoria nisso. Alencar sentiu as pernas cederem. Aquele homem, a quem ele ia expulsar com a polícia, era o maior cliente individual de toda a rede bancária regional. A conta Black Diamond era uma lenda urbana entre os funcionários. Uma conta isenta de taxas, intocável, que sustentava a liquidez daquela agência. Se Benedito sacasse aquele dinheiro, a agência quebraria tecnicamente antes do meio-dia. Doutor Benedito, excelência, gaguejou Alencar, a voz subindo 2 oitavas, o suor escorrendo pela testa e manchando o colarinho engomado. 1000 perdões. O sistema, a atualização. Nós não reconhecemos o senhor. Faz tanto tempo. Por favor, venha para a minha sala. Tenho café expresso, água Perrier, o que o senhor quiser. Larissa, feche o caixa. Atendimento exclusivo agora. A mudança de postura foi tão brusca e vergonhosa que Larissa sentiu náuseas. Ela olhou para Benedito com admiração e medo. Mas Benedito não se moveu em direção à sala do gerente. Ele permaneceu onde estava, ao lado da sacola de plástico. Ele girou o corpo lentamente para encarar Ricardo. O jovem herdeiro, que minutos antes zombava da roupa do idoso, agora estava paralisado, com a boca entreaberta, segurando seu cartão de titânio como se fosse um pedaço de plástico inútil. O que, comparado ao saldo de Benedito, realmente era. E você, rapaz? Perguntou Benedito, com um leve sorriso nos lábios. Ainda quer que eu vá para o caixa eletrônico lá fora contar as moedas? Ou será que o seu terno italiano encolheu um pouco agora? Ricardo tentou recuperar a arrogância, tentou encontrar alguma resposta mordaz, mas seu cérebro reptiliano só registrava o número na tela. Ele sabia quem era aquele homem agora. Seu pai, o Dr. Vasconcelos Sênior, falava com reverência e temor de um tal Comendador Benedito, o homem que financiou a construção do primeiro hospital da família quando os bancos negaram crédito. Ricardo estava humilhando o credor de seu próprio pai. Eu só estava brincando, senhor. O calor, a fila. Sabe como é? A gente fica estressado, balbuciou Ricardo, recuando um passo. Meu pai, o doutor Olavo, ele sempre fala bem do senhor. Seu pai é um homem honrado, cortou Benedito frio. Ele sabe o valor do trabalho. Pena que não ensinou isso ao filho. Você veste a riqueza dele como uma fantasia, mas não tem o estofo para carregá-la. Benedito voltou-se para Alencar, que tremia ao lado. Gerente,
Eu não vou para a sua sala. Eu não vou tomar seu café. Eu vim ver meu saldo e tomar uma decisão. E a forma como vocês tratam quem não tem aparência de cliente facilitou muito a minha escolha. Benedito enfiou a mão na sacola de plástico. Alencar prendeu a respiração, temendo que ele tirasse uma arma. Mas Benedito tirou um documento simples, dobrado em 4. Esta é uma ordem de transferência de custódia. Eu estava pensando em diversificar, talvez levar 10% para outro banco. Mas depois de hoje, ele olhou para o segurança que ainda segurava o cacetete, para Ricardo suando frio e para Alencar à beira de um colapso. Eu quero encerrar a conta. Agora, transfira tudo para o Banco Central. Vou liquidar minha posição nesta instituição. O anúncio foi uma bomba atômica. Não, o senhor não pode, gritou Alencar, esquecendo a etiqueta. Se o senhor tirar esse valor hoje, o nosso índice de Basileia despenca. A agência sofre intervenção. Eu vou ser demitido. O banco vai travar os saques de todos os outros clientes. Alencar estava de joelhos, figurativamente e quase literalmente. Piedade, seu Benedito, foi um erro. Eu tenho 30 anos de carreira. Benedito olhou para ele sem pena. Você ia me expulsar porque minha roupa é velha, Alencar. Você julgou o livro pela capa e agora está reclamando que a história é triste. A minha piedade acabou quando você mandou o segurança colocar a mão em mim. Foi então que o celular de Ricardo tocou. Ele olhou para a tela e empalideceu. Era o pai dele. Mas antes que ele pudesse atender, o telefone da mesa de Alencar também tocou. E o telefone de Larissa. E os celulares de outros 2 clientes na sala de espera. Uma notificação push do aplicativo do banco. Ricardo leu a mensagem na tela e sentiu o sangue gelar. Alerta de mercado. Ações do Banco Meridional em queda livre após rumores de retirada de liquidez de acionista majoritário oculto. Operações de crédito suspensas por tempo indeterminado. O sistema financeiro era rápido. O alerta vermelho que o sistema de segurança emitira quando Benedito acessou a conta não foi apenas para a agência, foi para a matriz. E o mercado, sentindo o cheiro de sangue e instabilidade com a movimentação daquela conta baleia, reagiu instantaneamente. O que você fez? Sussurrou Ricardo, olhando para Benedito com terror. Meu limite. Meu cartão acabou de ser bloqueado. Benedito ajeitou a gola da camisa amarelada. O dinheiro é como a água, menino. Quando a represa abre, ele flui. E quando ele flui rápido demais, quem está nadando no raso fica sem chão. Ele olhou para Alencar, que estava ao telefone, gritando desesperado com a diretoria regional. Parece que o seu banco vai ter um dia difícil, gerente. E você, Ricardo? Se o crédito está suspenso, como você vai pagar esse terno? Ou o almoço de hoje? Ricardo percebeu a gravidade da situação. As linhas de crédito das empresas do pai dele eram garantidas por aquele banco. Se o banco travasse, a rede de hospitais parava. Ele não estava apenas perdendo o cartão de crédito. A família dele estava prestes a entrar em colapso financeiro por causa de sua arrogância na fila. Desesperado, Ricardo fez a única coisa que seu ego permitia. Tentou comprar a saída. Senhor Benedito, espere. Eu peço desculpas. De verdade, não retire o dinheiro. Eu faço qualquer coisa. O que o senhor quer? Um carro? Uma doação? Eu limpo seus sapatos. A oferta final foi o eco distorcido do que ele achava que o dinheiro podia fazer. Benedito olhou para os sapatos italianos de Ricardo e depois para os seus próprios gastos. Eu não quero que você limpe meus sapatos, rapaz. Eu quero que você aprenda a caminhar nos seus sem pisar nos outros. Benedito se virou para Larissa, a única que o tratara com um mínimo de decência, embora coagida. Minha filha, você pode processar a transferência ou vou ter que chamar o presidente do banco, que por acaso é meu afilhado de casamento. Larissa, com as mãos trêmulas, começou a digitar. Alencar tentou impedir, colocando a mão sobre o teclado. Não faça isso, Larissa. É o fim da agência. Mas nesse momento, a porta giratória travou. Luzes de segurança piscaram.
A diretoria do banco, monitorando o caos remotamente, tinha bloqueado fisicamente a agência para contenção de danos. Ninguém entrava, ninguém saía. Eles estavam trancados em uma jaula de ouro que estava derretendo. E então, o telefone pessoal de Benedito, um modelo antigo de teclas, tocou. Ele atendeu no viva voz, para que todos ouvissem. Padrinho! A voz do outro lado era a do presidente do Banco Meridional. Padrinho, pelo amor de Deus, não faça isso. O Alencar é um idiota, eu sei. Eu demito ele agora. Mas não quebre o banco. O senhor tem o poder de destruir a economia local com um clique. Benedito olhou para os rostos aterrorizados ao seu redor. Ele tinha o poder total. A vingança estava completa. Mas a lição ainda precisava de um capítulo final. A voz do presidente do Banco Meridional, amplificada pelo viva voz do celular antigo de Benedito, preenchia o silêncio sepulcral da agência blindada como a voz de um juiz em um tribunal de última instância. Padrinho, eu estou ouvindo o silêncio do outro lado. Por favor, me diga que o senhor não confirmou a transferência. O sistema global está em alerta. Tenho investidores de Londres me ligando. Benedito olhou para o telefone em sua mão calejada, depois para o gerente Alencar, que suava tanto que sua camisa estava transparente, e para Ricardo, que roía as unhas com o olhar fixo no chão, a arrogância drenada pelo terror da falência iminente. Ainda não, meu filho, respondeu Benedito, com a calma de quem segura um raio na mão e decide onde ele vai cair. Mas a sua agência aqui, ela tem um problema estrutural. Um problema de fundação. Ela foi construída sobre a ideia de que o dinheiro vale mais que a gente. O presidente suspirou do outro lado da linha. Eu sei, padrinho. O senhor me ensinou o contrário. Diga o nome. Quem ofendeu o senhor? Eu demito agora. Eu fecho a agência. Alencar caiu de joelhos. Não foi uma metáfora. Suas pernas simplesmente desistiram. Ele juntou as mãos em direção ao telefone. Doutor Roberto, sou eu, Alencar. Pelo amor de Deus, foi um mal-entendido. O protocolo de segurança, a roupa dele. Benedito nem precisou interromper. A voz do presidente cortou a desculpa do gerente como uma guilhotina. Alencar, você julgou o meu padrinho? O homem que pagou a minha faculdade quando meu pai quebrou? Pela roupa dele? Você é um imbecil, Alencar. E um imbecil perigoso. Coloque suas coisas na caixa. Você não trabalha mais para o Grupo Meridional e nem tente pedir referência. O som do choro de Alencar foi patético. Ele, que se achava o porteiro do Olimpo, acabara de ser expulso do céu. Mas Benedito não sorriu. Ele sabia que a demissão de um homem pequeno não mudava o sistema. Ele precisava ir mais fundo. Roberto, disse Benedito ao telefone, não feche a agência. Se você fechar a Larissa, essa menina do caixa, que foi a única que me tratou como ser humano, perde o emprego. E o segurança, que só obedeceu ordens, também perde. A gente não pune o soldado pelo erro do general. Benedito olhou para Larissa. A jovem estava pálida, segurando o balcão. Eu tenho uma condição para manter o dinheiro no banco. Uma só. Qualquer coisa, padrinho, disse o presidente. Benedito apontou para a cadeira vazia do gerente. Eu quero que a Larissa seja a nova gerente desta agência. Ela tem empatia. E banco sem empatia é só um cofre com ar-condicionado. Treine ela, dê o suporte. Mas coloque alguém que saiba olhar no olho do cliente, não no relógio. Larissa levou as mãos à boca, chocada. Mas eu sou só caixa. Você é a única pessoa honesta nesta sala, minha filha, disse Benedito. E isso vale mais que qualquer MBA. O presidente concordou imediatamente. Feito. A portaria sai amanhã, agora. E sobre o saque? Benedito olhou para Ricardo. O playboy ainda estava tremendo, pensando nas empresas do pai. O saque está suspenso, Roberto. Pode destravar o sistema. Mas tenho um pedido pessoal sobre um cliente seu. A família Vasconcelos. Ricardo levantou a cabeça, a esperança brilhando nos olhos. Ele achou que seria salvo. Achou que o velho bonzinho ia perdoar. O doutor Olavo é um homem bom, continuou Benedito.
Mas o filho dele está gastando o dinheiro que não suou para ganhar e está usando o crédito do banco para humilhar quem trabalha. Bloqueie o cartão dele, Roberto. Não por vingança, por educação. Ligue para o pai dele. Diga que foi um pedido meu. Diga ao Olavo que o filho dele precisa aprender a andar a pé antes de querer voar de executiva. Ricardo gritou: não, meu pai vai me matar. Ele vai cortar minha mesada. Benedito desligou o telefone. É exatamente isso que ele vai fazer, rapaz. E um dia você vai me agradecer, porque a fome ensina o que a fartura esconde. As travas magnéticas da porta giratória se soltaram com um estalo. A agência estava aberta novamente. O ar, antes pesado e tóxico, parecia ter sido purificado. Benedito pegou sua sacola de plástico com os documentos, a mesma sacola que fora motivo de piada. Ele não olhou para Alencar, que soluçava no chão, recolhendo seus pertences. Ele caminhou até a porta. Ricardo correu atrás dele, desesperado. Senhor Benedito, espere! Como eu vou embora? Meu carro está no valet e eu não tenho como pagar. O senhor bloqueou tudo. Benedito parou na calçada ensolarada. O movimento da rua continuava, indiferente ao drama dos milhões. Ele olhou para Ricardo, um menino homem perdido em seu terno caro. Benedito enfiou a mão no bolso da calça de poliéster e tirou uma nota de R$5 e 2 moedas. Tome, disse ele, estendendo o dinheiro. É o suficiente para o ônibus. O ponto é logo ali na esquina. Aproveite a viagem. A vista da janela do ônibus é muito mais real do que a do seu carro blindado. Ricardo olhou para o dinheiro amassado na mão do bilionário. Era a humilhação final, mas ao mesmo tempo era a única ajuda que ele tinha. Ele pegou o dinheiro com as mãos trêmulas e pela primeira vez em sua vida baixou a cabeça em respeito. Não por medo, mas por vergonha. Benedito sorriu, ajeitou o chapéu e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus, mas na direção oposta. Ele não ia de ônibus hoje. Um carro preto, discreto, mas blindado, parou no meio-fio. O motorista desceu e abriu a porta. Para a fazenda, comendador? Perguntou o motorista. Sim, Jaime, para a fazenda. Onde o dinheiro é verde, porque é planta e não papel. Antes de entrar, Benedito olhou para trás, para a fachada de vidro do banco. Ele viu Larissa assumindo a mesa da gerência, ainda atordoada, mas com a postura de quem agarra uma oportunidade. Ele viu Alencar saindo com uma caixa de papelão, invisível para o mundo que ele tanto venerava. E viu Ricardo, o playboy, caminhando em direção à parada de ônibus, desajeitado, segurando os R$5 como se fossem ouro. A justiça não tinha sido feita com ódio, tinha sido feita com equilíbrio. Benedito entrou no carro e abriu o jornal que estava no banco. Ele não se sentia um herói. Sentia-se apenas um homem que colocou os móveis de volta no lugar depois de um terremoto. Enquanto o carro se afastava, misturando-se ao trânsito, ele pensou em como a vida é engraçada. Ele tinha quase 1 bilhão na conta, mas a maior riqueza daquele dia não foi o juro composto. Foi ver a esperança nos olhos de uma caixa honesta e o despertar doloroso nos olhos de um menino mimado. O saldo bancário de Benedito continuava o mesmo, gigante e silencioso. Mas o saldo moral daquela agência tinha acabado de sair do vermelho. E para o velho vendedor de farinha, isso valia mais do que qualquer investimento de alto risco.